A lei que pune crimes de feminicídio passou por uma alteração recentemente, onde a pena de reclusão aumentou para 40 anos. Cleusa, Rose, Sueli e Vera Lúcia. Esses são nomes de mulheres que perderam as filhas vítimas de feminicídio. Infelizmente, esse é apenas um recorte da situação no Brasil. Recentemente, a lei que pune contra crimes de feminicídio passou por alterações que aumentam a pena de reclusão contra os criminosos que cometerem contra a vida de uma mulher. Hoje, o feminicídio ele é um crime autônomo, ele tem uma pena mínima de 20 anos, que pode chegar a 40, e ainda assim ele tem uma previsão específica de aumento, que está no parágrafo 2º desse novo artigo 121A, né, que é o feminicídio. Então, além de ter uma pena de 20 a 40 anos, ele ainda assim pode ter a pena aumentada de 1/3 até metade, se o crime for praticado em algumas circunstâncias, como, por exemplo, se for um crime praticado contra uma gestante, né, ou uma mulher que tenha dado à luz ali até 3 meses depois do parto, ou então, né, contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças. Então, a lei ela trouxe algumas questões específicas que ainda assim conseguem aumentar a pena. Pela lei anterior, o feminicídio era definido como um crime no âmbito de homicídio qualificado. Agora, ele passa a ser um penal independente, sem a necessidade de qualificá-lo para ter uma pena maior. Antes, a pena era de 12 a 30 anos. Agora, passa a ser de 20 a 40 anos de reclusão. Mas é importante ressaltar, apenas os crimes que forem cometidos após essa alteração na lei passarão a responder deste modo. Os crimes que foram cometidos antes da alteração da lei não terão alterações. Os feminicídios ou esses crimes contra, né, as mulheres e essas, né, pessoas que estão protegidas pela nova lei, que forem cometidos antes, que já foram cometidos antes, não vão ter essas incidências de penas mais graves. Então, só vale para crimes praticados sob a vigência da lei nova. De acordo com a advogada, a nova lei também trouxe reformas pontuais no Código Penal. A principal questão é que crimes, independente de ser ou não feminicídio, terão aplicação em dobro quando cometidos contra uma mulher. Por exemplo, o crime de ameaça, ele vai ter pena aplicada em dobro se cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, e agora a mulher não vai mais precisar representar, né, fazer com que tenha um pedido expresso para que o Estado possa processar o agressor. Agora não vai mais ter essa necessidade. Outra alteração importante também, os crimes de injúria, calúnia e difamação, crimes contra a honra da mulher, né, terão a pena aplicada em dobro. Então isso também foi uma alteração bastante significativa. E o crime de lesão corporal também teve alteração. A pena passa a ser de 2 a 5 anos. Apesar da mudança na lei ser um avanço na legislação e de ser um pedido social, ela não é uma garantia de que as ocorrências dos crimes diminuam ou acabem. É uma solução que atende um anseio social, mas não é uma solução que ela pode ser vista como uma comemoração do ponto de vista de que o problema foi resolvido, porque não foi. Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de um governo envolvido com essas questões de gênero, nós precisamos de uma sociedade segura para as mulheres, para as meninas, e mais, que saiba como educar os homens, educar os meninos, e que saiba como lidar com o agressor, porque não adianta nada só punir se a gente não tem uma forma de tratar esses agressores ou esses homens que depois voltarão para a sociedade. Grande frase que termina aí essa reportagem, né, a doutora Thaís Matarassage falando, não adianta de nada apenas aumentar a pena, sendo que os homens ainda vão continuar cometendo esse tipo de crime. O mundo utópico, né, o mundo que a gente gostaria muito de viver, é um mundo em que nenhum tipo de crime acontecesse, principalmente os crimes contra a mulher. Mas, infelizmente, eles acontecem, eles aumentam cada ano mais aqui no litoral do Paraná. Também a gente tem acompanhado todo esse crescimento, mas, de fato, mudar a legislação, mudar agora também o tamanho da pena, com certeza contribui e muito. A gente espera também que esse tipo de crime tenha uma redução aqui no nosso litoral e em todo o Brasil.